Bom, a Polícia Federal encerrou nesta semana um inquérito que apurava a atuação do Google e do Telegram na votação do PL 2630, também chamado de Projeto de Lei das Fake News. A corporação concluiu que as ações das companhias de tecnologia questionam a ética comercial e demonstram, abre aspas, abuso de poder econômico, manipulação de informações e possíveis violações contra a ordem consumerista, fecha aspas. A Polícia Federal apontou que o Google Brasil forneceu resultados de busca enviesados que influenciavam negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto. Já em relação ao Telegram Brasil, a PF apontou que a empresa utilizou sua plataforma para, abre aspas, disseminar informações falsas e distorcidas sobre o PL, fecha aspas. A investigação atendeu à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e é de maio de 2023. O pedido foi encaminhado pela Procuradoria-Geral da República depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, apresentou uma notícia-crime. E aí, Alexandre, dá para a gente juntar aqui todos os assuntos, né? Nós exibimos um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes defendendo a aprovação do PL 2630, da regulamentação das redes sociais. Trouxemos a informação também de que o Locals, uma rede social, está saindo do Brasil porque não consegue acompanhar todas as decisões do Supremo em relação a banimento e retirada de conteúdos das redes. E agora, essa informação a respeito da Polícia Federal, que encerrou esse inquérito aí contra o Google e o Telegram. Esse é um exemplo, né, Alexandre? O PL 2630 nem foi votado, mas já é um exemplo de censura, porque o que é opinião, o que é, segundo a Polícia Federal, abuso de poder econômico, manipulação de informação e violação contra a ordem consumerista. É o risco que estamos correndo. Tudo isso é mais ou menos o mesmo universo que trata de liberdade de expressão, sem a qual não há democracia. O Piotr disse que a liberdade econômica é uma filha da liberdade de expressão, mas a democracia, né, só existe havendo liberdade de expressão. Eu lembro que a Branca Nunes hoje comentou o processo do Franz Kafka, né, que está superado, era só um, aqui está cheio. E eu diria que tudo isso supera também a imaginação do George Orwell, no 1984, esse controle. Porque lá em Lavras, Ana, Rio das Pedras, né, Piotr, e Itaquaritinga, lá em São Paulo, do Augusto, né, nós, quando éramos jovens, íamos para a praça da cidade para conversar, íamos para os bares da moda para conversar. Hoje a gente conversa. A nossa conversa é digital. É essa conversa que querem monitorar, saber o que a gente está conversando. Isso é um direito garantido, essa privacidade, esse sigilo da comunicação está garantido pelo artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, assim como a liberdade de expressão vedada ao anonimato, assim como a proibição de qualquer tipo de censura que está lá no 220 da Constituição. Então, o que é atentado à democracia? Atentado à democracia é não cumprir a Constituição. Isso é um atentado à democracia, sem a menor dúvida, porque sem Constituição e sem liberdade de expressão não há democracia, né? E as leis que regem o país têm que sair do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário, né? É óbvio. Por isso, é o Poder Judiciário que aplica as leis, interpretando, quando for o caso, e a origem das leis é o poder que representa o povo, que tem a procuração do voto direto. É isso. Agora, eu pergunto, o que é influenciar, manter a livre vontade do eleitor? Qual é a livre vontade do eleitor? É aquela que ele forma recebendo informação. Algumas ele despreza, outras ele adere a elas, né? Eu lembro que tem lei para isso, o sujeito que dá um par de sapato em troca de um voto, isso tem punição, né? O Código Penal tem lá os crimes de calúnia, injúria, difamação. Existe o Marco Civil da Internet já há anos. Existe a indenização prevista na Constituição da invasão da intimidade, da privacidade, da imagem. Está tudo aí, né? Estão inventando coisa para fazer censura. É isso que está acontecendo. Então,
Isso tudo acontece num mundo diferente do mundo onde vivemos nós todos. E está influenciando a nossa vida. Esse aqui eu anotei aqui essa história aí do Locals, né? E também o Rumble. E também a reação de grandes plataformas ao PL, né? Ao projeto de lei, é uma crítica do presidente da Câmara. Mas será que o presidente da Câmara não sabe que quando existe um projeto é exatamente para ser submetido a isso? As pressões, os apoios, a discussão, né? É por isso que existe um projeto que fica tramitando um tempo enorme, para que todos participem, todos os interessados façam os seus grupos de pressão. Né? Foi daí que criou-se a palavra lobby, né? O pessoal fica lá na sala de estar, na recepção do legislativo para fazer pressão sobre os representantes do povo. O nome disso é democracia, essa liberdade de discutir, da plataforma dizer, olha, esse negócio aí é censura. O outro dizer, não, é proteção à democracia. Então, são atos antidemocráticos alegadamente para proteger a democracia. Isso é velho, isso é velho. Isso é velho, tem uns certos lugares aí, começou em 1933, né? Quebrou a cara, deu-se mal, né? Mas não funciona. Funciona é a livre vontade das pessoas interagindo com as outras pessoas, respeitando os direitos alheios, e para isso existe uma Constituição e as leis para que ninguém fraude o direito à lei, direito à propriedade, direito à vida, à livre circulação, à liberdade de expressão, tudo isso. É isso. Infelizmente, a gente tem que falar sobre o óbvio. Pois é. Ana, o PL 2630, projeto de lei, não foi votado, felizmente, diante de toda a pressão que alguns grupos políticos fizeram e parte da mídia, uma pequena parte da mídia, nós aqui combatemos muito, discutimos muito no ano passado esse projeto de lei 2630. Agora, que lição que a gente pode extrair dessa conclusão do inquérito da Polícia Federal em relação ao Telegram e o Google especificamente, que se manifestaram, né, foram defender seus interesses no ano passado diante da discussão do PL 2630? Pois é abuso de poder, não é do Google e do Telegram, porque a Rede Globo se declarou a favor do PL 2630. Então, por que a penalização ou perseguição para Google, Telegram contra o PL da censura e para a Globo não? Porque as opiniões contra, elas são um crime e a opinião a favor não é. Ou seja, eles querem censurar mesmo, Paula? Eu convido todos na nossa audiência a acessar a Declaração de Westminster, que foi uma iniciativa do jornalista americano Michael Shellenberger, um encontro de várias personalidades. Eu tive o prazer e a honra de fazer parte desse encontro em Londres, em junho do ano passado, exatamente para discutir esse complexo da censura no mundo. E na declaração, éramos ali representantes de mais de 20 países, membros do Parlamento Britânico, inclusive jornalistas, intelectuais, acadêmicos, enfim. E a declaração demorou alguns meses, né, para ser desenhada, para que coubesse absolutamente todos os alarmes necessários ali para mostrar que existe sim uma batida orquestrada contra a censura, não apenas no Brasil e no mundo. E vejam vocês, quando acessamos a Declaração de Westminster, que tem, você pode escolher ali, né, a língua, português, inglês, alemão, ela foi traduzida para várias línguas. Quem entrou na Declaração de Westminster, que é um documento com mais de 140 signatários, de esquerda, de direita, de centro, não tem um lado ideológico, a declaração contra a censura no mundo. Quem entrou nessa declaração? O STF, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, exatamente através da figura do ministro Alexandre de Moraes, que hoje é conhecido no mundo
É conhecido através dessa declaração exatamente porque ele parece ser o capitão da censura no Brasil. É triste, né, constatar que a nossa Suprema Corte, que deveria estar sempre protegendo a sagrada liberdade de expressão que está na nossa Constituição, hoje é o maior agente contra a... A gente está voltando, estabelecendo a conexão aqui com a Ana. Enquanto isso, Augusto. Olha, o Alexandre tem toda a razão. Estamos em 1984, né? 1984 é uma verdade única estabelecida por pessoas que acham possível fazer isso. Quer dizer, você elimina todas as dúvidas. É isto aqui a verdade, ponto final. Eu sempre olhei com muita pena homens sem dúvidas. Eu sempre tive dúvidas, eu sempre coloquei em xeque meus próprios, o que eu achava correto e tal, o tempo todo. Estou pronto para mudar de ideia, se me convencer de que estava errado, não tem problema nenhum. Então eu brincava aí quando eu conversava, eu participava de debates sobre jornalismo, falava, olha, só no Brasil, isso há alguns anos, né? No Brasil só tem um homem, eu dizia que eu tinha muitas dúvidas, só tem um cara do jornalismo que não pode ter dúvidas e não tem. É o ombudsman da Folha, São Paulo. Agora esse é engenheiro de obras prontas. Eu fui convidado para ser o primeiro ombudsman da Folha de São Paulo. Eu recusei basicamente por dois motivos. Primeiro, quando me disseram que eu apontaria os erros do jornal, que a manchete estava errada, aí isso aqui tinha que sair embaixo. Eu falei, não é melhor eu fazer isso na véspera? Porque aí eu impediria que o erro ocorresse, se eu localizasse algum. Mas eu falei, no dia seguinte é engenheiro de obras prontas. Mas aí vem o ombudsman e diz isso aí. Aí diz o que é certo e o que é errado. Aí sai o levantamento nas edições de fim de ano, o ombudsman publica as opiniões dos que se dirigiram a eles, e você vê que os leitores, um discorda do outro, cada um tem uma opinião, é da natureza humana. Você discordar, meu Deus do céu, tem mais de uma opinião, eles querem uma opinião única. Essa turma tem que ter, então, um partido único, governo sem adversários, e quem discorda vai para a cadeia. É o grande irmão, sim. O sonho do Alexandre de Moraes e de outros é se transformar no grande irmão. Não é isso aqui, ó. É isso que está acontecendo. Eu sei. Eu posso sugerir para essa turma o seguinte. Primeiro, não deve ter lembrado que vocês constataram aqui. O que diz um texto desses é o equivalente ao editorial de um jornal, ao velho e bom editorial. Eles acham o seguinte de tal projeto que os envolve. Não pode? Você não pode discordar? Então é aquilo. O doutor Júlio Mesquita Filho escreveu o célebre editorial com o título Instituições em Frangalhos, no dia 13 de dezembro de 68, dia 25. Pronto, foi censurado no dia seguinte. Mas os que fizeram AI-5 admitiam que aquele era um regime autoritário no mínimo, era ditadura, sem disfarce. Agora esse pessoal quer dizer que em defesa da democracia eles podem fazer isso? É muito simples para saber quem é a favor da democracia ou contra. Não pode ser a democrata alguém que não aceita o convívio dos contrários. Caso dos ministros do Supremo. Quem apoia prisões por motivos políticos. Quem desrespeita a Constituição. Quem despreza o direito de defesa e o devido processo legal.
quem apoia a censura à imprensa, combate a liberdade de expressão e despreza o direito à informação. São eles que estão precisando ser controlados, para que deixem de controlar os outros. Porque eles estão agindo de maneira autoritária, ditatorial, querendo impedir o que é natural no ser humano, meu Deus. É a divergência, é a liberdade de dizer o que pensa. Como é que você pode achar que você estabelece uma verdade, como mostram os alvos de agora, uma verdade mundial? Quem pensa assim, para mim, é meio doido, ou muito. Eu vou jogar para a Ana só para ela concluir o raciocínio, que teve um probleminha de conexão. Ana, diga lá. Não, é só reafirmar o convite para a nossa audiência visitar a Declaração de Westminster, porque, infelizmente, é um marco para nós, né, brasileiros, um marco negativo de fazer parte, através da nossa Suprema Corte, num documento que mostra o complexo da censura no mundo. Aqui vou ler um pequeno trecho, né, que fala que o abuso de termos resultou na censura de pessoas comuns, jornalistas e dissidentes em países em todo o mundo. Tal interferência no direito à liberdade de expressão suprime discussões legítimas sobre questões de interesse público urgente e mina os princípios fundamentais da democracia representativa. Em todo o mundo, agentes governamentais, empresas de mídia social, universidades e ONGs estão cada vez mais trabalhando para monitorar cidadãos e roubá-los de suas vozes. Esses esforços coordenados em grande escala são às vezes chamados de complexo industrial da censura. E aí, infelizmente, somos citados. Este complexo muitas vezes opera através de políticas governamentais diretas. Autoridades na Índia, na Turquia, se apossaram do poder de remover conteúdo político nas redes sociais. Cita o Legislativo na Alemanha e o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão criminalizando o discurso público. É um marco, infelizmente, negativo, né? E, infelizmente, como eu mencionei, nossa Suprema Corte, que deveria estar protegendo a nossa Constituição, entrar num documento desse que expõe as vísceras desse complexo da censura que hoje, no Brasil, até um capitão tem. Piotr, rapidamente para fechar a questão. Não, só voltando ao artigo 5º da Constituição que o Alexandre citou, eu vou pegar um dos pontos lá que diz exatamente o seguinte: é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Está lá na Constituição. Qual seria o problema das redes sociais hoje? Alguém que ofende e você não sabe quem ofendeu. Então a Constituição já diz que é vedado anonimato. Então, até porque se você sabe quem fez uma eventual ofensa, está lá, logo no texto seguinte. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Por que o Supremo precisa inventar alguma coisa? Está aqui, a Constituição é clara, evidente, e funcionou de lá para cá. Tudo isso. O ofendido teve direito de resposta, processou, a Justiça julgou, enfim, e tomou uma decisão dentro da lógica democrática. Ponto, acabou. Não tem por que criar um grupo de execução de uma nova legislação acerca das redes sociais. O Constituinte foi visionário, convenhamos, vai.